pessoal, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou a Fran, sou terapeuta de família e de casais. Quando você se casa, você leva para o seu casamento uma bagagem. Essa bagagem, ela é formada por um regulamento seu. O que é isso? São crenças muito poderosas e inconscientes que você tem de como você acredita que as coisas devem funcionar. Também nesse regulamento ele traz sobre os seus gostos e preferências e aquilo que você gosta e não gosta na intimidade sexual. Bom, como é que ele se forma então? Esse regulamento, ele se forma em primeiro boa parte da forma como os nossos pais nos educaram, da forma como nós fomos ensinados na nossa casa a pensar sobre sexo. E outra coisa que influencia a formação desse regulamento são as experiências que nós tivemos, principalmente na nossa infância e principalmente até o nosso terceiro ano de vida. Não são somente até o terceiro ano de vida, mas principalmente até o terceiro ano de vida. Então esse regulamento ele é formado por estas coisas. E quando você vai para uma intimidade sexual com o seu cônjuge, você leva contigo esse regulamento. E é com base nesse regulamento que você sente o prazer que você sente, você gosta das coisas que você gosta e você repudia as coisas que você repudia. Perguntas que você precisa fazer, como por exemplo, o que mais irrita você no momento da intimidade sexual? Outra pergunta bem importante, de modo geral, assim, o que mais te satisfaz? O que faz você perder totalmente o interesse? O que gera em você interesse pela intimidade sexual? Existe algum pedido ou alguma atitude no momento da intimidade sexual que amedronta você? Você precisa responder essas perguntas para você mesmo. E depois que você responder essas perguntas, você tem que se perguntar, mas por que eu penso assim? De onde veio essas respostas? Entende? Por que para algumas pessoas ter intimidade sexual com luz acesa é extremamente excitante, enquanto para outras esfria completamente? Por que para algumas pessoas elas não conseguem ter iniciativa para iniciar a intimidade sexual e elas necessitam que o cônjuge inicie? Por que existem certas práticas sexuais que enojam você e excitam outras pessoas? Porque você precisa se perguntar para você começar a entender o que há no teu regulamento sobre como você entende o sexo. Olha só, mas de onde vem essa ideia de como a gente entende o sexo? Gente, isso começou na nossa casa, com os nossos pais, quando eles estavam nos ensinando a pensar sobre esse assunto. Por exemplo, se você vem de um lar em que não se falava sobre sexo de forma alguma, era um assunto proibido, se você viveu em um lar assim, provavelmente você tem mais inibição na questão sexual. Por isso que é muito importante você trazer as influências de como esse teu regulamento foi formado, você precisa trazer isso à consciência. Para você conseguir fazer isso, se pergunte coisas como, por exemplo, meus pais eles eram afetuosos? Como a sua mãe se comportava quando o seu pai tentava flertar com ela? O seu pai era alguém frio, sua mãe era alguém fria, eles eram amorosos? Como eles eram? Ou seu pai era alguém que usava a mão só para ferir, não para fazer carinho? Estas coisas, essas experiências que você viveu, elas influenciam muito na forma como você pensa e como você entende o sexo. Outra coisa importante, talvez você tenha vindo de um lar em que os seus pais eram completamente libertinos. Ou então, pior ainda, você talvez tenha sofrido algum tipo de abuso na sua infância. Muitas mulheres não contam para os seus maridos o que sofreram na infância. Pode acontecer que você desenvolva uma relação em que toda vez que você é tocada por um homem, mesmo sabendo que o seu marido te ama, isso remete à violação que você sofreu na infância. Por isso é muito importante que você conte isso para o seu esposo. Ele precisa saber. Muitos homens hoje não sabem o real motivo do porquê as esposas às vezes são tão distantes sexualmente. E muitas vezes acontecem problemas sérios como traições, entre tantos outros problemas, porque não há um diálogo real sobre isso. Então fica essa sugestão para você. Você precisa dividir isso com o seu cônjuge. E aqui vem uma informação bem importante sobre os nossos pais. Nós fomos moldados profundamente pelo nosso pai do sexo oposto. As meninas que tiveram um bom relacionamento com o pai, elas têm uma chance muito maior de serem mais felizes e plenas na questão sexual do que as meninas que não tiveram bons relacionamentos com seus pais.
A mesma coisa os meninos. Por exemplo, um menino que teve uma mãe muito autoritária, provavelmente ele vai ter dificuldades se a sua parceira sexual ela tiver uma atitude mais agressiva, principalmente no momento da intimidade sexual. Bom, talvez você está se perguntando, Tafra, tu falou desse regulamento e aí, o que eu faço então? A primeira coisa que você vai fazer para conseguir editar o teu regulamento, você precisa conhecer o teu regulamento. Você precisa se fazer as perguntas que eu fiz para você aqui nesse vídeo hoje. Você precisa se observar. Afinal de contas, o que você quer mudar, você precisa saber aquilo que você gostaria de mudar. A segunda coisa bem importante para você conseguir fazer a edição do teu regulamento. Você precisa entender a forma como você enxerga o sexo. Você tem que entender que essa é a forma como você enxerga o sexo. Não transforme isso num padrão ou na única forma ou na forma certa de se entender a intimidade sexual. Entenda que o seu ponto de vista, a forma como você se sente bem, a forma como você se sente satisfeito é a sua forma e que o outro tem uma forma diferente. Você precisa parar de olhar para essa situação apenas do seu ponto de vista. Você precisa olhar do ponto de vista do outro também. Não transforme a sua maneira de sentir prazer como a única maneira existente. Aprenda também a olhar com os olhos do seu parceiro. Esse terceiro ponto ele é muito importante. Você precisa pensar nas áreas que você sabe que você deixa a desejar e conscientemente tentar melhorar. E conscientemente melhorar. Dentro disso, dessa mudança consciente, é importante que você quebre algumas regras do teu próprio regulamento. Por exemplo, se para você sempre tem que ser a intimidade sexual com a luz apagada, de vez em quando, acenda a luz. Mas se você pensar e entender que não, você não deixa nada a desejar, pergunte para o seu cônjuge e tenha humildade de ouvir o que ele ou ela vão dizer para você. E aí, conscientemente, procure melhorar. Queridos, esse assunto ele é muito importante e muitas vezes nós não falamos sobre ele. Portanto, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero sinceramente que ele tenha feito diferença para você. Falar sobre sexo é falar sobre vida, é falar sobre saúde, é falar sobre saúde emocional, é falar sobre autoestima. Eu quero falar com você que talvez está passando por esse problema. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Não tenha vergonha de ir até um consultório, de buscar um terapeuta, alguém especializado, alguém que possa ajudar você. Não tenha vergonha de chamar o seu esposo ou sua esposa para conversar sobre esse assunto. Se por acaso no vídeo que eu gravei hoje você ficou com alguma dúvida, mande a sua pergunta que no final do próximo vídeo eu vou responder. Um grande beijo para você, fico à disposição para ajudar você e para conversarmos sobre esse assunto, tá bom? Um grande beijo para você e nós nos vemos no próximo vídeo ainda falando sobre relacionamento sexual no casamento. Um grande beijo para você e até mais!